inteira para meia. Tá evoluindo, o negócio tá avançando. Lu, tudo bem? Tudo bem, Rê? Muito bom, a gente treinou hoje e eu acho que é legal você explicar um pouquinho essa periodização, né, de 3 semanas. O que a gente fez até aqui, né? E o povo aí pode também abusar desse método. Bom, primeiro, desmistificar um pouco o termo periodização. Acho que isso mais complica e confunde as pessoas do que ajuda. Na verdade, periodizar não é nada mais do que você organizar o treino, criar uma agenda positiva para você atingir e cumprir suas metas. Então, o que a gente faz a partir das suas necessidades, aquela avaliação inicial que a gente fez, a gente já falou sobre ela, é tentar organizar uma agenda que comporte os treinos funcionais, os seus treinos de corrida, seus momentos de recuperação e que também isso encaixe no teu estilo de vida, no teu dia a dia. Então, periodizar é exatamente montar essa agenda. Como toda agenda, o ideal é você ter metas e ter um planejamento de longo prazo, mas ter períodos mais curtos que você consiga olhar e também traçar objetivos de curto prazo. Então, a cada 3 semanas, o que a gente está fazendo é ter esses ciclos, esses períodos, tem um começo, meio e fim, e que tem um objetivo pré-definido. A partir do que a gente vai, e você, na verdade, a gente não, você vai executando e produzindo e eu vou avaliando, isso vai sendo ajustado a cada ciclo para que lá no fim você alcance as metas que nós estabelecemos. Lu, e por que são 3 semanas, né? É um padrão? Depende, varia de pessoa para pessoa. Por que você usa essas 3 semanas? Foram 9 treinos, né, até aqui. Esse período onde você pode criar essas metas de curto prazo, não precisam ser 3 semanas. Podem ser 4 semanas, 2 ou até 1, ou até 5. Isso vai variar muito em relação à tua agenda de treino. No nosso caso foram 3 semanas, por quê? Porque no fim do dia você tem de treinamento funcional 3 sessões por semana. Então isso vão fazer ao longo das 9 sessões. Isso é o mínimo necessário para você conseguir medir algum tipo de mudança, principalmente em relação a movimento. Se fossem 6 ou 3 sessões, é um tempo muito curto para de fato você conseguir avaliar qualquer coisa. Então, eu acho que um princípio importante para quando você for pensar nessa agenda é que você tenha objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso é super importante, até para você poder se motivar e se engajar com programas de treino, mas ao mesmo tempo que entre o que foi planejado e o que foi executado, você consiga também fazer os ajustes necessários para não deixar aquilo que você pensou lá atrás escrito em pedra e nada muda ao longo do tempo. No nosso caso, hoje a gente fechou, né, esse primeiro ciclo, enfim, é tudo sempre aberto e sempre a lápis, né, como você está explicando aqui. Mas antes de passar para uma nova fase, um novo ciclo, digamos assim, você veio, a gente treinou, você olhou e você falou, além de começar a colocar carga, vamos trabalhar um pouco mais ainda a mobilidade e estabilidade do quadril, lombar aqui, que é onde pega para mim principalmente, né? Então é isso, é um ajuste. E você vai juntar essas duas coisas. Eu já estou querendo aqui um spoiler do treino da semana que vem. Via de regra, as necessidades em relação ao movimento, você consegue observar isso pontualmente numa avaliação inicial, mas o que eu gosto de dizer, e a gente ensina a todos os nossos treinadores a fazerem, é que a melhor forma de você avaliar alguém é o tempo todo em que essa pessoa está em movimento. Então, todo treino é uma oportunidade de avaliação. E, de fato, com a sequência dos treinos e com a sequência dos movimentos que você executa, fica fácil de perceber o que você precisa de ajuste, que você precisa
fortalecer, o que você precisa ganhar de mobilidade em relação a cada movimento. Daí essas coisas vão sendo incorporadas nesses novos ciclos para ir construindo em toda essa fase inicial uma base sólida, para que sobre essa base sim você consiga desenvolver o que é mais importante nesse momento para você, que é a eficiência na mecânica da corrida, estar mais forte, mais protegida em relação à lesão. Uhum. Eu acho que também uma dúvida que as pessoas têm bastante é em relação a como é que você compõe os dois treinos, né? Porque eu tenho treinamento com você, tenho treinamento de corrida específico. Como é que o treinamento de fortalecimento, de condicionamento, não esbarra, né? Não atrapalha naquilo que eu vou ter que fazer no dia seguinte? A gente está treinando segunda, terça e quinta, né? Eu treino corrida segunda, quarta, sexta e sábado. Sábado é mais uma soltada. Você também tem que pensar nisso, né? São várias mãos juntando todas as planilhas ou as anotações e fazendo algo que seja complementar e que não desgaste tanto uma coisa para outra, né? Sim, porque o corpo, ele não vai reconhecer se você está fazendo um treino de corrida, um treino funcional ou de qualquer coisa que seja. O corpo vai reconhecer o estresse a que ele está sendo submetido. O que gera esse estresse? São dois componentes. Um é volume e outro intensidade. Volume, no nosso caso, são números de repetições. No caso da corrida, é a distância. Intensidade, no caso da corrida, é a velocidade. No nosso caso, pode ser a carga. Então, para você compor bem essas duas coisas, você tem que entender que você nunca pode trabalhar com muito volume, muita intensidade sempre. Isso tem que ser organizado de uma maneira que você permita para o corpo se recuperar, não só de uma sessão para outra, mas de um ciclo para outro, pensando que, como eu te falei, os objetivos finais e os mais importantes são de longo prazo. Não é uma semana se matando de treinar que vai fazer diferença, provavelmente vai ser super contraproducente para você. Então, olhando essas duas coisas, fica, como eu te disse, fácil você organizar uma agenda que comporte treinos de mais volume de corrida, com mais volumes aqui, ou de mais intensidade, e daí ao longo dos ciclos vai se organizando de uma maneira que permita que o mais importante aconteça, que é você se adaptar em relação àqueles estímulos. Então, se o estímulo é muito bom, no sentido de que ele é mensurado de uma forma precisa, você vai sempre se sentindo mais condicionada, mais capaz de enfrentar volumes maiores e intensidades maiores ao longo do tempo. Uhum. E isso o corpo vai respondendo, né? Na verdade, a gente vai entendendo, a gente vai sempre se falando e você perguntando como está se sentindo, como foi o treino, foi mais difícil, foi mais fácil, enfim. É a história da paciência, né, Lu? Eu insisto muito nisso porque, por exemplo, a gente não colocou carga extra, né, além do peso do próprio corpo, no nosso treino até aqui. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas querem colocar carga antes mesmo de saber o movimento que está fazendo, executando, né? E também tem aquela história da comparação. Hoje tem pouca gente na academia, muita gente treinando em casa, sozinho, mas quando você está em turma, você olha o peso do outro e fala, ai, como assim? Eu quero esse mesmo peso, por que eu não consigo? Olha só o corpo, eu sou mais forte, não, né? Força não tem a ver com aparência, né? Inclusive. Isso depois a gente pode fazer um capítulo só sobre isso. Mas como é importante a pessoa entender o movimento para depois colocar carga. Porque colocar a carga no movimento mal feito é um risco enorme, né? Essa é a principal regra, na minha opinião, em relação aos resultados que você quer produzir com o treino. Uhum. Então, se eu puder colocar assim, uma coisa como prioridade, enfim, para qualquer indivíduo, qualquer que seja seu nível de condicionamento, qualquer que seja seu objetivo, é qualidade de movimento. Desde alguém que está iniciando um programa de treino, está sedentário, está tentando começar a treinar, até um atleta de altíssimo rendimento. A regra tem que ser sempre executar tudo na melhor qualidade de movimento possível, porque aí a carga ela vai se adequar a essa premissa. Eu vou usar uma carga que permita com que execute aquele movimento na melhor qualidade possível. Fazendo isso, eu vou tirar de qualquer movimento todos os benefícios que ele me traz e não vou ter nenhum ônus, não vou ter nada de negativo com aquilo. Já se a regra adotada for ao contrário,
ou eu vou aumentando a carga, o número de repetições, ou juntando, combinando os exercícios para tornar o treino mais intenso, e a qualidade de movimento vai se perdendo nesse processo, eu vou ter com certeza, aí você tem muito mais ônus que bônus. Você vai perder muito mais se exercitando que de verdade ganhando e tendo os benefícios desse processo. Uhum. A gente faz movimentos lentos, né? O seu treino é um treino que exige concentração e é muito interessante porque é isso, né? A gente tem que estar ali presente, fazendo, executando. Mas a correria, a pressa e, de novo, a falta de paciência é tanta que muitas vezes a pessoa faz o movimento sem se concentrar ou se distrai com alguma outra coisa. E quando você realmente está ali concentrada no movimento, você percebe que o movimento está acontecendo. Fica mais fácil até de você repetir depois uma outra vez e perceber, não, já fiz melhor, ou nossa, esse aqui foi melhor. É importante a gente ouvir, né? É assim que a gente vai evoluindo, né? E isso tem um ponto importante, a questão da progressão. Eu gosto muito dessa ideia de baby steps, daquele espaço de bebê. Você não coloca um bebê para sair correndo. Ele primeiro engatinha. Depende do bebê. Depende do bebê. Primeiro ele engatinha, depois ele começa a andar apoiado, depois ele anda sozinho, depois ele corre. No treino é a mesma coisa. Então você já colocou alguns pontos que eu acho que são fundamentais. Para você ter qualidade de movimento, você tem que começar sem carga, só usando o peso do próprio corpo. A partir daí você vai adicionando carga externa. Antes de você fazer movimento explosivo, você tem que fazer movimentos de forma mais conduzida, controlada, para conseguir organizar o corpo. Antes de fazer movimentos onde você usa o corpo todo, melhor você fazer coisas mais isoladas também para se fortalecer. Então essas regras de progressão são, na verdade, usar o bom senso no treino, como você deve usar na alimentação, como você deve usar, enfim, na tua vida. Fazendo isso um processo de aprendizado, é o que você falou. Você fica muito mais presente, sabe, é muito mais legal, muito mais interessante sentir que, sabe, aos poucos você está aprendendo e fazer isso de forma segura, né? E é interessante a adaptação do movimento, né? Porque tem movimentos, por exemplo, que eu não consigo fazer. Você vai adaptando, né? Você faz ali a demonstração e eu vou repetir o movimento. Então teve um ou outro que eu falei, Lu, não dá, né? Não consigo assim. Aí você vai ajeitando o corpo, né? Abre um pouco a ponta dos pés, o joelho assim, a mão pra cá, não sei o que, a lombar, não sei o que lá. Enfim, você vai ajeitando. Tudo isso para o corpo se encaixando. É muito legal esse trabalho, né, de vocês, professores de educação física, de ir, claro que entendem, né, do que estão falando, de ir ajustando. Porque seria mais fácil, não, vamos para outra coisa. É ali justamente que você vê quais são as limitações, e algumas possivelmente vão ser essas limitações mesmo, não tem muito o que fazer, mas você tem que trabalhar justamente com esse movimento, com essa preocupação, né? Peraí, isso aqui é uma questão, vamos trabalhar isso aqui. E o seu aluno precisa responder, precisa aceitar, né? Precisa se disponibilizar, porque quando a gente pega um negócio pela frente que não consegue fazer, dá um saco, né? Tem gente que fala, não, esse aqui eu vou fazer, tem gente que fala, não, esse eu não quero. Também é importante para a evolução e para a própria adaptação do corpo para a gente fazer o que a gente quer fazer da vida, né? Do ponto de vista do uso do corpo, de algum esporte, alguma atividade, enfim. Eu acho fundamental, porque tudo que você tem que aprender, se você tem a presença de um professor, o processo é muito melhor e é muito mais fácil. Então, em relação ao movimento, é a mesma coisa. Então, a gente trabalha, o que a gente está fazendo são movimentos simples, mas como você acabou de falar, cada indivíduo tem necessidades muito específicas e também tem um potencial de movimento que é próprio e tem limitações também que são muito particulares. Se você não tem um professor que possa ir te ajudando nesse processo, não que você não vá conseguir fazer, mas de fato, dessa maneira, você consegue evoluir muito mais rápido. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que algum movimento é melhor que nenhum movimento. Se alguém está em casa, viu alguma coisa que dá para fazer e quer começar,
Essa acho que é a melhor coisa que essa pessoa pode fazer na vida, começar a se movimentar. Mas aí, de fato, para que esse processo seja melhor e consiga ser algo permanente, eu não tenho dúvida que com a ajuda de um professor, você vai poder ter muito mais, mais sucesso, fazer disso alguma coisa muito mais bacana pro teu dia a dia. Lu, aquele spoilerzinho sobre o treino da semana que vem, você vai dar algum? Você vai dar assim, umas dicas do que virá? Com certeza. Na hora adequada, não Com é certeza. essa? Não, vai... então, eu acho que pensando nessa ideia de progressão, até acho deixar uma dica, uma ideia, não só para o teu treino, mas também de quem está nos ouvindo. Então, se você quer ganhos de longo prazo, a ideia é que você, a longo prazo, crie essa regra de progressão, mas em pequenos passos. Então, seguindo o que a gente está fazendo, qual que é a ideia? A partir do momento que você teve esse primeiro ciclo, esse primeiro período, onde eu pude te conhecer, você pôde conhecer o treino, entender melhor os movimentos, ganhar mais segurança, naqueles déficits de mobilidade, principalmente que você tinha, nós já conseguimos trabalhar bem. Então, a partir de agora, a gente começa a adicionar um pouco mais de carga externa a alguns padrões de movimento. Então, por exemplo, se você agachava só com o peso do próprio corpo, você vai começar a agachar com alguma carga. Se você executava um avanço só com o peso do próprio corpo, você começa a acrescentar alguma carga sobre esse padrão de movimento. Porque também tem outro ponto que eu quero reforçar aqui, que às vezes gera uma confusão, que é que as pessoas às vezes entendem que variar um treino é ficar mudando todos os exercícios o tempo todo. Isso é uma opção, mas isso só é uma boa opção a partir do momento que você domina aqueles movimentos, adiciona carga, aqueles padrões de movimento, aí vale a pena você começar a adicionar coisas novas. Porque se você encara o que a gente está fazendo como processo de aprendizado, se a todo momento eu trouxer uma atividade nova, você vai ficar patinando um monte de coisa e não vai aprender nada. Então tem outras variáveis além do exercício, como carga, o número de repetições, o intervalo, o ritmo de execução, coisas que você pode ir ajustando que mudam totalmente a característica do treino e fazem que você vá ganhando proficiência na execução daqueles movimentos. Então, essa é a ideia e também fazer você sofrer mais um pouquinho. Era isso, é aí que eu queria chegar, ele não falou o que vai ser, né? Eu vou receber o treino bonitinho lá, depois eu conto pra geral. Lu, muito obrigada. Obrigado, Rê. Inteira pra meia, a gente vai evoluindo aqui, contando pra você conseguir evoluir aí também. Até mais.